Capítulo 15. Construindo ninhos. Depois de mais de uma semana de chuva, o alto arco azul do céu apareceu novamente e o sol derramou seu calor. Mesmo sem ter podido ver o jardim secreto ou Deacon, Dona Mary se divertiu muito. A semana não pareceu longa. Ela passava muitas horas do dia no quarto de Colin, falando sobre rajás, jardins, Deacon e sobre a cabana na charneca. Folhearam livros e viram fotos esplêndidas, e às vezes Mary lia coisas para Colin, outras vezes ele lia um pouco para ela. Quando ele se divertia e se animava, ela notava que mal se parecia com um inválido, exceto por seu rosto, que continuava muito pálido, e também porque ele não saía do sofá. Você é uma menininha enxerida para sair da cama e seguir as coisas como fez naquela noite, a Sra. Medlock disse certa vez. Mas não há como negar que foi uma espécie de bênção para todos nós. Ele não teve mais acessos de raiva ou fez suas choradeiras desde que vocês ficaram amigos. A enfermeira ia desistir do caso porque já estava cansada dele, mas agora diz que não se importa em ficar, já que você divide o serviço com ela. E riu um pouco. Em suas conversas com Colin, Mary tentava ser muito cautelosa sobre o jardim secreto. Havia certas coisas que ela queria descobrir sobre ele, mas sentia que não deveria fazer perguntas diretas. Em primeiro lugar, quando começou a gostar de estar com ele, quis saber se ele era o tipo de menino para quem se poderia confiar um segredo. Ele não era nem um pouco parecido com Deacon, mas estava evidentemente tão satisfeito com a ideia de um jardim do qual ninguém soubesse que ela pensou que talvez fosse confiável. Ainda assim, ela não o conhecia há tempo suficiente para ter certeza. A segunda coisa que queria descobrir era, em se ele fosse confiável, de verdade, como seria possível levá-lo ao jardim sem que ninguém descobrisse? O famoso médico dissera que ele precisava de ar fresco e Colin disse que não se importaria com o ar fresco em um jardim secreto. Talvez se ele tomasse bastante ar fresco, se conhecesse Deacon e o pisco, e visse a vegetação brotando, deixaria de pensar tanto em morrer. Mary havia se olhado no espelho algumas vezes ultimamente, e se percebeu uma criatura bem diferente da criança que viera da Índia. Esta criança parecia a mais interessante. Até Marta notou uma mudança nela. O ar da charneca já te fez bem, disse ela. Você não é mais aquela gritona magricela de antes. Até o seu cabelo não fica mais escorrido na cabeça. Tem um pouco de vida nele, então fica mais viçoso. Ele está como eu, alegrou-se Mary. Está ficando mais forte e robusto. Tenho certeza de que vai melhorar mais. Parece mesmo, concordou Marta, enrugando um pouco o rosto. Não tá nem metade tão feia e tem um pouco de vermelho nas bochechas. Se jardins e ar fresco fossem bons para ela, talvez fossem bons para Colin também. No entanto, se ele odiava que as pessoas olhassem para ele, talvez não gostasse de ver Deacon. Por que você fica com raiva quando te olham? Ela perguntou um dia. Eu sempre odiei, ele respondeu, desde bem pequeno. Aí quando me levavam para a praia e eu ficava na minha cadeira, todo mundo me olhava e as senhoras paravam e falavam com a minha babá, e então começavam a sussurrar e eu sabia que estavam dizendo que talvez eu não vivesse para me tornar adulto. Então, às vezes, as mulheres apertavam minhas bochechas e diziam, pobre criança. Uma vez, quando uma mulher fez isso, eu gritei e mordi a mão dela. Ela ficou com tanto medo que fugiu. Ela achou que você tinha ficado louco como um cachorro, comentou Mary, nem um pouco admirada. Não me importo com o que ela pensou, esbravejou Colin, franzindo a testa. E por que será que você não gritou e me mordeu quando entrei no seu quarto? Brincou Mary, abrindo um sorriso. Achei que você fosse um fantasma ou um sonho, disse ele. Não dá para morder fantasmas e sonhos, e se você gritar eles nem ligam. Você odiaria se um menino olhasse para você? Mary perguntou hesitante. Ele deitou-se na almofada e ficou pensativo. Tem um menino, disse bem devagar, como se escolhesse cada palavra, tem um menino que acho que eu não me importaria. É aquele menino que sabe onde vivem as raposas, o Deacon. Tenho certeza de que você não se importaria com ele, afirmou Mary. Os pássaros não se importam, e nem outros animais, continuou ele, ainda pensativo.
Talvez por isso eu não me importasse. Ele é uma espécie de encantador de animais e eu sou um menino animal. Então ele riu e ela também. Na verdade, os dois riram muito e acharam engraçada a ideia de um menino bicho saindo de uma toca. Em seguida, Mary sentiu que não precisava temer por Deacon. Naquela primeira manhã, quando o céu voltou a ser azul, Mary acordou muito cedo. O sol caía em raios oblíquos através das persianas e havia algo tão alegre na paisagem que ela pulou da cama e correu para a janela. Abriu as cortinas e uma grande lufada de ar fresco e perfumado soprou em seu rosto. A charneca estava azul e parecia como se o mundo inteiro estivesse enfeitiçado. Ouvia-se sons discretos e suaves em toda parte, como se dezenas de pássaros estivessem começando a afinar suas vozes para um concerto. Mary colocou a mão para fora da janela e a deixou ao sol. Está quente, quente! E exclamou. Isso fará com que os pontos verdes cresçam mais e mais, e fará com que os bulbos e as raízes trabalhem e lutem com todas as suas forças sob a terra. Ela se ajoelhou e se inclinou para fora da janela o máximo que pôde, respirando fundo e farejando o ar, até que riu porque se lembrou do que a mãe de Deacon dizia sobre a ponta do nariz dele tremer como o focinho de um coelho. Ainda deve ser muito cedo, disse ela. As nuvenzinhas estão todas rosadas e nunca vi o céu assim. Ninguém acordou ainda. Nem mesmo ouço os rapazes do estábulo. Um pensamento repentino a fez ficar de pé. Mal posso esperar. Vou ver o jardim. Ela já havia aprendido a se vestir sozinha e colocou suas roupas em 5 minutos. Conhecia uma pequena porta lateral que conseguia abrir, e voou escada abaixo ainda só de meias, parando para calçar os sapatos no corredor. Desacorrentou, desaferrolhou e destrancou a porta, e logo saltou os degraus. Lá estava ela, em pé sobre a grama que agora parecia mais verde. O sol caía sobre ela e sopros quentes e doces vibravam ao redor. O choreio e o canto dos pássaros vinham de todos os arbustos e árvores. Juntou as mãos com pura alegria e olhou para o céu, que estava muito azul, rosa, perolado e branco, e inundado com a luz da primavera, parecendo convidá-la a dançar e a cantar como os piscos, tordos e cotovias que também não conseguiam se conter. Ela correu em volta dos arbustos e calçadas em direção ao jardim secreto. Já está tudo diferente, notou. A grama está mais verde e as coisas estão despontando por toda parte, tudo está desabrochando e os brotos verdes das folhas estão crescendo. Tenho certeza de que Deacon virá esta tarde. A demorada chuva quente havia feito coisas estranhas aos canteiros que delimitavam a calçada do primeiro muro. Havia plantas brotando e crescendo dos montes de raízes, e na verdade, havia aqui e ali vislumbres de cor violeta e amarela despontando entre os caules dos açafrões. 6 meses antes, Dona Mary não teria enxergado esse mundo despertando, mas agora não perdia nada. Quando alcançou o local onde a porta se escondia sob a era, foi surpreendida por um curioso ruído. Era o crocitar de um corvo e vinha do topo do muro. Quando olhou para cima, lá estava um grande pássaro preto azulado de plumagem brilhante, olhando para ela com muita sabedoria. Ela nunca tinha visto um corvo tão de perto, o que a deixou um pouco nervosa, mas no momento seguinte ele abriu as asas e voou para o jardim. Ela torceu para que ele não ficasse por lá e empurrou a porta. Já dentro do jardim, percebeu que o corvo provavelmente pretendia ficar, pois havia pousado em uma macieira anã, sob a qual estava deitado um animalzinho avermelhado com uma cauda espessa. Os dois animais observavam o corpo curvado e a cabeça vermelho ferrugem de Deacon, trabalhando duro ajoelhado no chão. Mary voou pela grama até ele. Oh, Deacon! Deacon! Gritou. Como conseguiu chegar aqui tão cedo? Como? O sol acabou de nascer. Ele se levantou, rindo, suado e despenteado, seus olhos eram como um pedaço do céu. Eita! Admirou-se ele. Eu estava acordado muito antes dele acordar. Não dava para ficar na cama. A beleza do mundo começou de novo esta manhã, começou sim. E tá funcionando, zumbindo, arranhando, pingando e construindo os ninhos e soltando os aromas. Então você tem que ir lá fora, e não ficar deitado. Quando o sol brilhou, a charneca enlouqueceu de alegria, e eu tava no meio das urze, e também corri como louco,
gritando e cantando. E vim direto pra cá. Não dava pra ficar longe. Ora, o jardim tava aqui me esperando. Mary colocou as mãos no peito, ofegante, como se ela própria tivesse corrido. Oh, Deacon! Deacon! E exclamou. Estou tão feliz que mal consigo respirar. Ao ver Deacon conversar com uma estranha, o pequeno animal de cauda espessa se levantou de seu lugar sob a árvore e foi até ele, e o corvo, crocetando uma vez, voou de seu galho e pousou silenciosamente em seu ombro. Este é o filhote de raposa, disse Deacon, esfregando a cabeça do animalzinho avermelhado. Seu nome é Capitão. E este aqui é o Fuligem. O Fuligem voou pela charneca comigo e o capitão correu como se os cão tivesse atrás dele. Os dois sentiam o mesmo que eu. Nenhuma das criaturas parecia ter o menor medo de Mary. Quando Deacon começou a andar, Fuligem permaneceu em seu ombro e Capitão trotou silenciosamente ao seu lado. Olha aqui! Apontou Deacon. Veja como cresceu, e isto e isto. Eita! Olha isso aqui! Ele se ajoelhou e Mary se abaixou ao seu lado. Haviam encontrado um aglomerado de açafrões explodindo em roxo, laranja e dourado. Mary baixou o rosto e os beijou repetidas vezes. Nunca beijei uma pessoa assim, disse ela ao levantar a cabeça. As flores são muito diferentes. Ele pareceu confuso, mas sorriu. Eita! Já beijei a mãe muitas vezes assim, quando cheguei da charneca depois de explorar um dia inteiro e ela estava parada tomando sol na porta, parecendo muito feliz e satisfeita. Correram de uma parte a outra do jardim e encontraram tantas maravilhas que às vezes se esqueciam de falar baixo. Ele mostrou as folhas verdejantes nos galhos das roseiras que antes pareciam mortas. Mostrou a ela 10.000 novos pontos verdes atravessando o humus. Colocaram seus narizes ansiosos perto da terra e cheiraram o hálito primaveril aquecido. Cavaram, revolveram e riram baixinho em êxtase até que o cabelo de Dona Mary ficou tão despenteado quanto o de Deacon, e suas bochechas ficaram quase tão vermelhas quanto as dele. Havia todas as alegrias da terra no jardim secreto naquela manhã, e no meio deles surgiu um deleite ainda mais inacreditável. Rapidamente, algo voou por cima do muro e disparou por entre as árvores até um canto próximo, um pequeno clarão de pássaro de peito vermelho com algo pendendo de seu bico. Deacon ficou imóvel e pôs a mão em Mary, quase como se de repente tivessem sido surpreendidos rindo em uma igreja. Não se mexe, ele sussurrou em um Yorkshire carregado. Tenta nem respirar. Eu sabia que ele estava querendo acasalar quando vi ele da última vez. É o pisco do Ben Veterstaff. Ele tá fazendo um ninho. Ele vai ficar aqui se a gente não assustar ele. Ambos se acomodaram suavemente na grama e permaneceram sentados sem se mover. Não pode parecer que tamo olhando ele muito, disse Deacon. Senão ele some se perceber que a gente tá metendo o bedelho. Ele vai ficar um pouco diferente até acabar de fazer. Ele tá construindo sua própria casa. E fica mais arisco e pode levar as coisas pro lado ruim. Ele não tem tempo pra visita ou fofoca. A gente tem que ficar um pouco quieto e tentar parecer que somos grama, árvore e arbusto. Então, quando ele acostumar a ver a gente, vou piar um pouco e ele vai saber que não vamos ficar no seu caminho. Dona Mary não sabia ao certo como ficar parecida com grama, árvores e arbustos, como Deacon parecia saber. Mas ele disse aquela coisa esquisita como se fosse algo tão natural que ela sentiu que devia ser muito fácil. Observou-o com atenção por alguns minutos, imaginando se ele era capaz de ficar verde silenciosamente e fazer brotar galhos e folhas de si. Mas ele apenas ficou sentado incrivelmente imóvel e, quando falou, baixou a voz a tal ponto que era curioso que ela pudesse ouvi-lo, mas podia. Faz parte da primavera, essa construção de ninho, explicou ele. Garanto que é sempre igual todos os anos, desde que o mundo é mundo. Eles têm seu jeito de pensar e de fazer as coisas e é melhor ninguém se intrometer. Perder um amigo na primavera é mais fácil do que em qualquer outra estação, se você for muito afoito. Se falarmos sobre ele, não consigo deixar de olhar para ele, disse Mary o mais suavemente possível. Vamos conversar sobre outra coisa. Há algo que quero lhe contar.
Ele vai gostar mais se a gente falar de outra coisa, concordou Deacon. O que você quer me contar? Bem, você sabe sobre Colin? Ela sussurrou. Ele virou a cabeça para olhar para ela. O que você sabe dele? Perguntou. Eu o conheci. Tenho falado com ele todos os dias. Ele pede para eu ir vê-lo. Diz que o estou fazendo esquecer que está doente e morrendo, respondeu Mary. Deacon pareceu realmente aliviado assim que a surpresa desapareceu de seu rosto redondo. Fico feliz com isso, exclamou. Fico muito feliz. Isso me deixa aliviado. Eu sabia que não podia falar nada dele e não gosto de esconder as coisas. Você não gosta de esconder o jardim? Preocupou-se Mary. Nunca vou contar nada, respondeu ele. Mas eu falo para mãe, e mãe, eu tenho um segredo para guardar. Não é um mal, cê sabe disso. Não é pior do que se esconder onde está o ninho de um pássaro. Cê não se importa, né? Mary sempre queria ouvir sobre a mãe. O que ela responde? Ela perguntou, sem medo de ouvir. Deacon sorriu docemente. O típico dela, o que ela responde, disse ele. Ela esfregou um pouco a minha cabeça, riu e disse, eita, rapaz, cê pode ter todos os segredos que quiser. Eu te conheço faz 12 anos. Como você soube de Colin? Indagou Mary. Todos que conhecem o patrão Craven sabem que tinha um menininho que parecia aleijado, e sabem que o patrão Craven não gosta que falem dele. O pessoal tem pena do patrão Craven porque a senhora Craven era muito jovem e bonita e eles gostavam muito um do outro. A senhora Medlock para em nossa casa sempre que vai para Tevite e não se importa de falar com a mãe na nossa frente, os filhos, porque ela sabe que fomos criados para ser de confiança. Como é que eu fiquei sabendo? A Marta estava aflita da última vez que voltou para casa. Ela disse que você ouviu ele gritando e que estava fazendo umas perguntas que ela não sabia como responder. Mary contou a ele sobre os ventos uivantes da meia-noite que acordaram e sobre os sons distantes e abafados da voz queixosa que a levou pelos corredores escuros com sua vela, até chegar à porta aberta do quarto mal iluminado com a cama de 4 colunas esculpida no canto. Quando ela descreveu o pequeno rosto branco como marfim e os olhos estranhos com contornos pretos, Deacon balançou a cabeça. Eles são como os olhos da mãe dele, só que os dela sempre riam, dizem, contou ele. Dizem que o Sr. Craven não suporta ver ele quando tá acordado e é por causa dos olhos ser tão parecido com os da mãe e, mesmo assim, parecem tão diferente naquele seu rosto desencantado. Você acha que ele quer morrer? Sussurrou Mary. Não, mas ele gostaria de nunca ter nascido. A mãe diz que é a pior coisa do mundo para uma criança. Quando não são queridos, quase nunca vingam. O patrão Craven compraria qualquer coisa que o dinheiro pode comprar pro pobrezinho, mas preferia se esquecer que ele está na terra. Para começar, ele tem medo de olhar para ele um dia e ver que cresceu corcunda. O próprio Colin tem tanto medo que não quer nem se sentar, disse Mary. Ele diz que está sempre pensando que, se sentir um caroço crescendo, vai ficar louco e gritar até morrer. Eita! Ele não devia ficar aí pensando coisas assim, exclamou Deacon. Nenhum menino pode ficar bem se pensar nessas coisas. A raposa deitada na grama perto dele erguia os olhos para pedir um afago de vez em quando, e Deacon se abaixou e acariciou seu pescoço suavemente. Pensou por alguns minutos em silêncio. Logo ergueu a cabeça e olhou em volta do jardim. Quando entramos aqui da primeira vez, disse ele, parecia que era tudo cinza. Olha em volta agora e me diz se você não vê a diferença. Mary olhou e prendeu um pouco a respiração. Nossa! Ela gritou. O muro cinza está mudando. É como se uma névoa verde estivesse rastejando sobre ele. É quase como um véu verde. É, concordou Deacon. E vai ficar cada vez mais verde até todo o cinza desaparecer. Você consegue adivinhar o que eu estava pensando? Sei que foi algo bom, disse Mary ansiosamente. Acho que era sobre Colin. Eu estava pensando que se ele viesse aqui,
Ele não ia ficar olhando se os caroços tão crescendo nas costas, ele ia olhar pros botão desabrochando nas roseiras, e quem sabe ficaria mais aceso, explicou Deacon. Eu tava imaginando se a gente consegue convencer ele de vir aqui e ficar debaixo das árvores na sua cadeira. Eu mesmo estive me perguntando isso. Pensei nisso quase todas as vezes em que falei com ele, disse Mary. Eu me perguntei se ele poderia guardar um segredo e se poderíamos trazê-lo aqui sem que ninguém nos visse. Achei que talvez você pudesse empurrar a cadeira. O médico disse que ele precisa tomar ar fresco e se ele quiser vir com a gente, ninguém se atreverá a desobedecê-lo. Ele não quer sair com outras pessoas e talvez fiquem contentes se ele sair conosco. Ele pode ordenar que os jardineiros fiquem longe para que não descubram o jardim. Deacon matutava muito enquanto coçava as costas do capitão. Seria bom para ele, isso eu garanto, observou. A gente não estaria pensando que seria melhor que ele não tivesse nascido. A gente seria só duas crianças vendo um jardim crescer, e ele seria outra. Dois rapazes e uma mocinha só olhando para a primavera. Garanto que seria melhor do que as coisas dos médicos. Ele está deitado em seu quarto há tanto tempo, e sempre teve tanto medo das costas, que acabou ficando esquisito, disse Mary. Ele sabe de muitas coisas dos livros, mas não sabe de mais nada. Diz que esteve muito doente para anotar as coisas, odeia sair de casa e odeia jardins e jardineiros. Mas gosta de ouvir sobre este jardim porque é um segredo. Não me atrevo a contar muito, mas ele disse que queria vir. Vamos trazer ele aqui num dia, com certeza, propôs Deacon. Eu posso muito bem empurrar a cadeira dele. Você notou como o Pisco e a companheira dele ficaram trabalhando enquanto a gente ficou aqui? Olha ele lá empoleirado naquele galho imaginando onde seria melhor colocar aquele graveto que tá no seu bico. Deacon soltou um de seus assobios trinados e o Pisco virou a cabeça para ele interrogativamente, ainda segurando o seu graveto. Deacon falou com ele como bem vê atestar, mas seu tom era de um conselho amigável. Onde quer que você coloque, disse ele, vai dar tudo certo. Você já sabia construir ninho antes de sair do ovo. Anda logo, rapaz. Você não tem tempo a perder. Oh, eu gosto de ouvir você falar com ele. Mary riu encantada. Ben Vetterstavo repreende e zomba dele, e ele fica pulando e dando a impressão de ter entendido cada palavra, e eu sei que ele gosta. Ben Vetterstavo diz que ele é tão vaidoso que preferia que atirassem pedras nele a não ser notado. Deacon também riu e continuou falando. Cê sabe que não vamos te incomodar, disse ele ao Pisco. A gente somos quase selvagem também. A gente também tá construindo um ninho, abençoado seja. Cuidado, não vai nos dedurar. E embora o Pisco não respondesse, porque seu bico estava ocupado, Mary entendeu que quando ele voou com seu graveto para o seu próprio canto do jardim, a escuridão de seus olhos brilhantes de orvalho significava que não contaria o segredo deles para o mundo.